bom dia ouvintes e telespectadores que nos acompanham por todo o Brasil. 2 anos de um ato criminoso que transcorreu na capital federal e que tinha como objetivo incitar as Forças Armadas a uma ação contra o governo legitimamente eleito. Nós não estamos falando de um ato insubordinado, aleatório, cometido por pessoas que se reuniram sem que houvesse uma organização prévia. Nós estamos, isto sim, falando de uma ação que tinha um objetivo específico e que foi praticada em meio a um contexto. O contexto e a motivação quase sempre escapam da análise do 8 de janeiro. O contexto era de um clima de insubordinação crescente, inclusive com acampamentos montados na frente de quartéis, e o objetivo, o de impedir que houvesse a posse. Nós devemos lembrar aqui que já na diplomação do presidente Lula, um grupo atuou para invadir a sede da Polícia Federal. Mais adiante, um pouco antes do Natal, um ato daí ainda mais perigoso, felizmente mal sucedido, de se colocar uma bomba no aeroporto Juscelino Kubitschek em Brasília. E depois, no 8 de janeiro, finalmente, a ação desses elementos. Quase sempre se compara o que ocorreu em Brasília no 8 de janeiro, única e tão somente a depredação. Ainda que tenha sido, de fato, depredação, era uma depredação com propósito. Essa insurgência buscava transformar o ambiente em caos e daí motivar a ação das Forças Armadas, que poderiam ser eventualmente até mesmo convocadas pelo presidente da República. Isso acabou não acontecendo. A democracia brasileira vive de quarteladas, infelizmente, desde a proclamação da República, que foi, de certa forma, um golpe. E nós tivemos o último episódio de intervenção militar em 1964, o que nos levou a décadas de ditadura e opressão a democratas dos mais variados quadrantes ideológicos. A ditadura militar perseguiu Leonel Brizola, perseguiu Jânio Quadros, perseguiu o Juscelino Kubitschek, perseguiu Carlos Lacerda. E o Brasil não melhorou com ela, muito antes pelo contrário. Hoje há uma investigação em curso, não apenas em relação aos agentes que praticaram os crimes na Praça dos Três Poderes e na sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, mas uma outra. Daí sobre especificamente a conspirata palaciana, que se dava nos bastidores do poder. Enquanto militantes radicalizados por discursos que foram popularizados ao longo de anos se organizavam na frente dos quartéis e depois partiam para ação efetiva, invadindo prédios públicos, nós temos agora elementos substanciosos de que agentes influentes se organizavam para poder viabilizar na prática uma ação política e militar que impedisse o resultado da eleição de 2022 de ser consolidado no exercício do poder pelo presidente eleito. E é por isso que é importante também identificar aqui as prisões que foram realizadas recentemente, inclusive a de um general 4 estrelas, Walter Braga Neto, tido por muitos como peça central nesse esquema que ocorria com a participação de outros agentes e que só não escalou porque parte considerável das Forças Armadas não embarcaram. Ao longo do primeiro ano do 8 de janeiro, muitos criticaram a falta de grandes nomes entre os presos da tentativa de golpe de Estado. Pois bem, hoje existem os presos, os militantes comuns que estavam nas ruas e também
os presos de gabarito, os presos estrelados que maquinavam desde dentro do Palácio do Planalto.